Peço autorização do colegiado para darmos início à nossa 13ª. Desculpe a minha pressa hoje, é que, em função de termos a posse do eminente desembargador Cícero hoje, eu estarei presente juntamente com alguns membros do colegiado. Nossa sessão está antecipada em 1 hora. Gostaria de dar início à nossa 13ª sessão, a do dia 2 de maio de 2017. Em primeiro lugar, desejando as boas-vindas ao meu fraterno amigo Pinheirão, conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, com a barba muito bem feita, diga-se de passagem. O amigo, quando não está aqui, nos deixa com muita saudade. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado. Na leitura de expediente, há um comunicado do gozo de férias do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, do dia 3 até o dia 17, para conhecimento. Na fase de indicações e propostas, está facultada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Se não tiver nenhum antecessor, o conselheiro Júlio Cabral, que tem a prerrogativa da preferência. A minha preferência é ele ouvir. Obrigado. Conselheiro, só para fazer uma solicitação ao Tribunal Pleno, antes de sair nesse período de férias, eu esqueci realmente de fazê-lo na última sessão. Na verdade, é uma preocupação que eu tenho, com certeza todos os colegas conselheiros que acompanharam a construção desse prédio, e que aqui tem todo um histórico. E eu tenho observado, antes dessas férias, eu dei uma passada no prédio como um todo, tinha ido ao telhado para sugerir a proposta de colocação de placas fotovoltaicas, e observei e lembrei que nós precisamos fazer uma certa manutenção nos pinos que sustentam essas placas. Já tem mais de 10 anos o prédio, tem 10 anos de construção. Eu só queria sugerir ao presidente, ao Tribunal Pleno, que, ouvindo o Tribunal Pleno, obviamente nem precisa ouvir, só lembrar a Vossa Excelência, que, salvo engano, eu não tenho certeza, a conselheira Yara participou da comissão e o conselheiro Júlio acompanhou de perto também o trabalho de construção. Há necessidade de verificação dessa estrutura metálica que suporta esse granito todo. Eu não tenho certeza, salvo engano, um período, acho que, eu não sei se seriam 5 ou 10 anos ou um pouco mais, mas era para que Vossa Excelência, deixar registrado, para que Vossa Excelência pudesse mandar verificar em loco essa questão, que eu acho que evitar acidentes é importante. Recebo e digo que é da maior pertinência. Gostaria aqui de fazer o registro que em nenhum momento o nosso setor de engenharia me tratou de tal matéria, e até lamento, conselheiro Júlio Pinheiro, que isso não deveria ter partido de Vossa Excelência, e sim do nosso setor de engenharia, mas vou tomar as providências ainda hoje para que seja feita uma inspeção e emitido um laudo a respeito da necessidade e os acompanhamentos necessários em manutenção desses devidos pinos. Eu estou tomando conhecimento que existem pinos agora, porque na época desse prédio nem aqui eu estava. Exatamente, Vossa Excelência não estava aqui, porque essas placas são sustentadas numa estrutura metálica e os granitos em pinos, e os pinos são fininhos, não é uma coisa, e claro, que tudo soldado, mas para evitar, aliás, por necessidade de manutenção mesmo, de verificação. Então iremos tomar essa medida. A sugestão é que isso possa ser feito. Ao final da sessão, irei para a posse do desembargador Anselmo Cícero e retorno ao tribunal para os despachos diários. E uma das medidas que iremos tomar é conversar com o secretário-geral e o setor de engenharia para tomarmos as medidas cabíveis. Continua facultada a palavra. Presidente, bom dia ao senhor e a Bom todos os dia. conselheiros, senhor procurador, auditores. Quinta-feira,
Nós, aqui no tribunal à tarde, tivemos a presença do alto staff administrativo do Estado, comandado pela SEAD e outras secretarias, como aula inaugural desse treinamento. Durante 3 horas, o professor Márcio Assunção explanou e debateu. E nós vamos continuar, presidente, a fazer a nossa parte de mostrar o nosso lado bom, as nossas telhas. As goteiras até existem, mas elas não nos pertencem. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Excelência, é só para louvar a lembrança do conselheiro Júlio Pinheiro, agora me recordou bem, realmente havia um assunto específico sobre essa manutenção do granizo. Eu também não sei o tempo que seria, mas que eu ouvi esse assunto. Também não lembro só o tempo, mas a necessidade da vistoria é necessária. Na obra que está sendo licitada, há o acompanhamento direto do nosso procurador Carlos Alberto, que é engenheiro também por formação, além de bacharel em Direito. E eu pediria também, eminente procurador, dentre suas muitas atribuições, por ser engenheiro, ser uma pessoa que domina o assunto, que fizesse parte dessa comissão de análise da questão da segurança dessas placas, pinos ou o que seja, porventura. Tá certo? Muito grato. Passamos à distribuição de feitos. Desculpa, ainda continua facultada a palavra. Conselheira Yara, a senhora gostaria Só de para pronunciar? desejar as boas-vindas para o conselheiro Júlio Pinheiro. Posso passar a distribuição? Desculpa. Claro. Eminente procurador Carlos Alberto. Estivemos eu e o conselheiro Mário Manuel no curso na Cadepol, lá em João Pessoa, na Paraíba, e há alguns pontos que eu anotei, quando estou conseguindo os slides, e eu acho que são pontos interessantes de nós replicarmos aqui no tribunal. Eu acho de bom tom. Inclusive, eu tive uma conversa há pouco com Vossa Excelência, e nós temos que ver, juntamente com a Escola de Contas, ainda a oportunidade de, ainda este ano, de tentarmos promover, no segundo semestre, algo parecido aqui no estado do Amazonas, em apoio com a nossa rede de controle. Talvez o melhor fosse, não sei, conselheiro Josué, se conseguíssemos, junto com a Escola de Contas, uma parceria com a Cadepol, lá da Paraíba, né? E esse curso sobre corrupção e lavagem de dinheiro traz uma atualização da legislação, né, de estratégia, sabe? Um curso excelente mesmo. Se Vossas Excelências assim entenderem, a escola está à disposição. Pode formalizar e até iniciar, que nós homologaremos a parceria. Eu posso fazer a provocação, presidente? Claro. Sim, por favor. Ok. Distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 7. Lote 6, conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico, lote 5. Conselheiro Josué Filho, lote 3. Conselheira Yara, lote 2. Conselheiro Mário de Mello, lote 4. Auditor Alípio. Depois 1. E auditor Mário, lote 8. Passamos agora à fase dos julgamentos adiados, mas antes eu gostaria de inverter a pauta, com autorização do Tribunal Pleno, em respeito a uma sustentação oral do procurador Marcos Cavalcante, mas em função de eu ter que me ausentar, eu gostaria de pedir a gentileza do procurador de a sua sustentação oral ser na próxima sessão.
com relação aos RDAs. Conselheiro Érico, algum impedimento para o senhor? Porque o procurador Marcos Cavalcante gostaria de fazer uma sustentação oral e inverter a pauta. Só que como vai demorar muito, eu daqui a pouco já tenho que me ausentar, estou perguntando se ele pode retornar na próxima sessão. Eu, então, tenho que retirar o processo de pauta. Se- Retiro se- e se volta na próxima Na sessão. próxima sessão, com mais calma. Certo. Lamento não ter sido avisado previamente, doutor Marcos, e agradeço a sua gentileza de ter compreendido essa situação que nós teremos que estar no Tribunal de Justiça daqui a 20 minutos, tá bom? Obrigado. Na pauta dos julgamentos adiados, processo de número 4.132/2017, versam os autos, consulta formulada pelo senhor Alisson de Lima Rodrigues, secretário da CEMIF, acerca da aplicabilidade extensiva do artigo 57, inciso 2º, da Lei 8.663/93, excepcionalmente ao contrato de fornecimento de material de natureza contínua, com a fim de renová-lo. Solicitou vista o procurador Carlos Alberto. Com a palavra, o eminente representante do parquê. Excelência, está manifestação escrita nos autos. O voto do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello conhece a presente consulta para trazer em seu bojo matéria exclusivamente de direito. Responde à consulta formulada informando que somente é possível a aplicação extensiva do referido dispositivo em casos concretos em que esteja comprovada a situação excepcionalíssima que justifica a adoção de medida, e desde que respeitados os requisitos legais estabelecidos na Lei 866, não podendo, desta forma, aplicar indiscriminadamente a tese de interpretação extensiva ao artigo 57, inciso 2º da Lei de Licitações. Este é o voto. Como não há nenhuma manifestação do colegiado, está aprovado. No próximo processo de número 9.948, a conselheira Yara faz a renovação de vistas. Julgamentos ordinários. Pauta do eminente conselheiro decano Júlio Cabral. Processo de número 12.545 de 2014. Versam os autos uma representação interposta pelo senhor José Ricardo Vendeling para apuração de possíveis ilegalidades e irregularidades no terceiro serviço público pela Cooperativa de Trabalho Nacional COP e na Prefeitura de Lábrea, por se tratar de um embargo. Com a palavra, eminente representante do parquê. A posição do parquê é de conhecer e negar provimento, ou seja, acompanhar o relator. Por não ter nenhuma manifestação do colegiado, é mantido o voto do relator, conhecimento dos presentes embargos de declaração, para no mérito negar-lhe provimento. Obrigado. Na pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, antes, me perdoe, na pauta ainda do conselheiro Júlio Cabral, há uma solicitação de vista do processo 123/2017 por parte da conselheira Yara, e essa presidente concede vistas. Já na pauta do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, no processo 3.761, recurso de revisão interposto pelo senhor Francisco das Chagas Gomes Pereira, em face da decisão 2.411, o voto do eminente, registrando o impedimento da conselheira Yara, o voto do eminente relator vota pelo conhecimento do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando a decisão número 2.411/2011, primeira Câmara, no sentido de julgar legal o ato do senhor Francisco das Chagas Gomes Pereira. Já o voto de destaque do eminente conselheiro Érico já é conhecido e sempre vencido por este colegiado. Vota pelo presente conhecimento, mas no mérito nega-lhe provimento. Então, mantido o posicionamento do conselheiro Júlio, registrando o voto do conselheiro Érico. Senhor presidente, nesse processo e no 4496, são dois processos que dizem respeito à mesma matéria, questão de inclusão de vantagens. O conselheiro Érico já
vem defendendo o seu ponto de vista e o colegiado sempre decidiu no sentido de que o tribunal mande inserir ou retirar eventuais vantagens existentes. Portanto, matéria de respeito ao mesmo assunto. Perfeito. Podemos aplicar o mesmo resultado ao processo número 4.496/2016, registrando nesse processo o impedimento do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Passo agora a pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves e Silva. Processo 1754. Versam os autos, recurso ordinário interposto pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O voto do eminente relator conhece dos presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para esclarecer a fundamentação acostada no item 15 do voto condutor do acórdão 46/2017. Registro o impedimento do auditor Mário Filho e não há destaque. Por se tratar de um embargo, uma palavra eminente representante do parquê. Acompanhar o relator a conhecer e dar provimento parcial. Existência de obscuridade. Mantido o posicionamento na íntegra do eminente relator Érico Xavier de Esteves e Silva. Já o processo de número 12.862 também é um embargo. Posicionamento do relator: conhecer os presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de anular a decisão 47/2017, devendo ser reaberta a instrução processual para análise da defesa e provas documentais anexadas e analisadas. Com a palavra, eminente representante do parquê. Também concordar com o relator, conhecer e dar provimento. Mantido o posicionamento na íntegra do eminente relator. Transmito a presidência à eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, pelo meu impedimento e do auditor Alípio no processo de número 2.823 de 2016. Recurso interposto pela senhora Rosicleide Nogueira Bezerra, em face à decisão 53/2013. Com a palavra, a eminente conselheira Yara, no processo da pauta do conselheiro Érico, onde Sua Excelência também tem um voto de destaque. Alcemir. Conselheiro Érico, relator, conhece, nega provimento, mantendo a legalidade da aposentadoria, mas negando a inclusão da gratificação do risco de vida. Entende que o TCE não possui competência para impor a correção de ato. Meu destaque é voto acompanhando a unidade técnica da provimento ao presente recurso, determinando o chefe do Poder Executivo, por intermédio do Amazon Prévio, que no prazo de 60 dias retifique o ato e guia financeira a fim de que proceda a inclusão da gratificação do risco de vida nos proventos da servidora. Situação anterior. Então, já é... A situação é dos processos, idêntica aos processos anteriores. Então, conhecido o destaque, que torna-se vencedor aqui no Pleno, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência da honrosa mão da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e passo agora a analisar os autos do processo de número 4.228/2016, registrando o impedimento do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, versus autos recurso interposto pelo senhor José Carlos Amaral do Nascimento, em face à decisão 1819 de 2013, primeira Câmara. O voto do eminente conselheiro Érico conhece o presente recurso para, no mérito, legar de provimento. Já o voto de destaque da eminente conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, vota acompanhando a unidade técnica pela provimento do presente recurso, determinando ao chefe do Poder Executivo, por intermédio da Amazon Prévio, que no prazo de 60 dias retifique o ato e a guia financeira, a fim de que o adicional por tempo de serviço, ATS, passe a incidir sobre o saldo atualizado
do militar em análise. Também, entendo eu, já mais do que conhecido o posicionamento do conselheiro Érico e do colegiado. Passo agora a pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. O processo de número 2046, embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro Érico e do conselheiro Júlio Cabral. O voto do eminente relator, conhecer os presentes embargos de declaração e dar-lhe provimento, de modo a alterar alterar a redação do item 7.2 do acórdão 83/2017, TCE, Tribunal Pleno, que passará a ter o seguinte texto: negar provimento ao presente recurso do senhor Felipe Antônio, mantendo na integralidade o acórdão 2 de 2015, proferido pela primeira Câmara desta Corte de Contas, em sessão de 26 de 1 de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico de 6 de 4 de 2015, constante no processo 5.801 de 2013, em apenso, ao qual julgou ilegal o termo de convênio 25 de 2013 e irregular a prestação de contas e aplicou multa ao recorrente. Não há destaque, por se tratar de um embargo, a palavra é eminente representante do parquê. Concordar com o relator, excelência. Conhecer e dar provimento. É mantido na íntegra o voto com a anuência do parquê do eminente relator, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. No processo de número 3.720, da pauta da conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, registrando impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, recurso ordinário interposto pela senhora Idade Maria Abraim Fernandes, em face à decisão 61 de 2016. O voto não conhecer o presente recurso da senhora Idade Abraim, pelo não atendimento aos requisitos previsto no artigo 148 da Resolução 4 de 2002, por se tratar de um embargo, com a palavra eminente representante do parquê. Excelência, aqui é uma leve contradição, ou leve contradição não. O voto diz para não conhecer, né? Com ausência de obscuridade, omissão, contradição. Né? A posição do Ministério Público é para conhecer, mas negar provimento. Ok. Entendo que todos os caminhos levam a Roma. Passamos agora à pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, registrando o impedimento do auditor Mário Filho, no recurso extraordinário interposto pelo senhor Hélio Gilvan dos Santos Fragata. O voto do eminente relator conheceu o presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a reformar a decisão 1151 de 2016, da primeira Câmara, exarada nos autos do processo 12.260, do sentido de julgar legal a aposentadoria por invalidez do senhor Hélio Gilvan dos Santos Fragata. O conselheiro Érico já tem o posicionamento mantido e o colegiado também. Então, posso declarar mantido o voto do relator, sendo vencido o conselheiro Érico. Já na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, recurso extraordinário interposto pela senhora Maria Salomé Andrade da Silva, em face à decisão 795, conheceu o presente recurso ordinário para negar-lhe provimento, para no mérito negar-lhe provimento, registrando impedimento do auditor Mário Filho. Há um voto do conselheiro Érico pelo conhecimento do presente recurso para no mérito negar-lhe provimento. Eu entendo que trata-se também do mesmo posicionamento já conhecido por esse colegiado. Então, vencido o conselheiro Érico. Passo à pauta administrativa, onde não temos nenhum destaque, mas concedo o tempo necessário ao colegiado para que possa comentar, se assim entender. Senhor presidente, eu só gostaria de declarar meu impedimento no segundo processo. Declarado impedimento do conselheiro Érico, no segundo processo. Presidente, eu queria lhe pedir para deixar esse segundo processo para a próxima reunião. Se
trata, me parece que de um comunicado do senhor Alfredo Paz, refutando as declarações do eminente auditor e conselheiro Alípio Reis Filho, firmo. Eu não tive... Ok, retirado de pauta. Presidente, eu queria também fazer um pedido, que o Pleno lhe credenciasse a apresentar ao novo desembargador os votos de uma plena magistratura. Eu agradeço vossa gentileza, sempre muito cortês e fraterno. Eu gostaria de fazer uma propositura ao colegiado e transferir a próxima sessão de terça-feira para a próxima quarta, se o colegiado assim entender, se não tiver nenhum... Porque eu tenho segunda-feira e terça que está reunido em São Paulo com todos os presidentes. E talvez se estenda até a terça-feira. Eu gostaria de estar na próxima sessão. Da minha parte está perfeito. Senhor presidente, eu só gostaria que fosse comunicado formalmente ao Procurador-Geral do município de Manaus, que estava aqui presente, esse adiamento, porque nós adiamos o processo, e este processo, senhor presidente, precisa ser enfrentado pelo tribunal. É verdade. Concordo com o adiamento, concordei com o adiamento de hoje, porque a sessão precisava acabar mais cedo, mas esse é um processo que precisa ser enfrentado pelo tribunal, porque é uma decisão de 2010 do tribunal que o município de Manaus insiste em não cumprir. Eu tive o trabalho exaustivo de me reunir durante 4 vezes com a Prefeitura de Manaus, com as secretarias do município de Manaus, estive com o prefeito de Manaus sobre este assunto, que é um assunto sério, e na minha análise, o município de Manaus não está dando a devida atenção e, na minha opinião, já está faltando com o respeito com esta Corte de Contas. Então, eu gostaria que fosse feita uma comunicação formal ao Procurador-Geral do município de Manaus sobre esse adiamento, para que nós não precisássemos mais adiar, seja lá qual for a decisão que o tribunal vai adotar. O meu voto está posto, mas que precisa de uma decisão do tribunal com urgência sobre isso. Concordo, apoio, e eu pessoalmente irei ligar ao procurador, reforçando essa solicitação assim que encerrar a sessão. E peço ao Mirtio que, em caráter oficial, seja feito isso aí, a devida comunicação. Algo mais, senhores? Da presença de todos, a boa vontade de termos começado a sessão 1 hora antes. Vou ao Tribunal de Justiça comparecer à posse do desembargador Anselmo Schícharo e creio eu que retorno antes de meio-dia para os despachos diários da Corte de Contas. Muito obrigado, muito obrigado.